Olá, está começando mais um programa Deu Certo da temporada Multimídia e hoje estamos recebendo a jornalista Daniela Benanti. Olá, Daniela, tudo bem? Tudo bem. Daniela, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como foi escolher a profissão de jornalismo. Bem, na época eu morava em Araçatuba, interior de São Paulo, né? E lá não tinha muitas opções de faculdade. E como sempre, desde o ginásio, do colegial, eu tinha uma facilidade com redação, inclusive as minhas notas maiores eram na redação, eu tinha facilidade de comunicação. Aí eu fui percebendo que era esse lado. Eu fiquei na dúvida, confesso, entre jornalismo e direito, porque os dois lidam muito com a fala, né, com a expressão, né, você tem que se expressar. Mas aí no final eu acabei me apaixonando pelo jornalismo. A faculdade aqui na época era nova, Universidade Federal, e nós fizemos parte da terceira turma, né? Então, para mim foi um desafio, e era um desafio sair da minha cidade também. Então, eu saí de Araçatuba, no interior de São Paulo, e vim morar aqui numa capital. Então, isso também foi uma grande motivação. Daniela, o que mais te motiva na sua profissão? O que mais me motiva é talvez a falta de rotina. Eu nunca lidei muito bem com a rotina. Eu acho que, né, embora no jornalismo tem sim algumas pautas que são recorrentes, né? Você está sempre fazendo essas pautas. Mas assim, o improviso, aquela questão de você conhecer pessoas novas, situações diferentes, né? Isso me motiva muito, principalmente o fato de você poder chegar no local e até às vezes ajudar as pessoas, porque o jornalismo é serviço. Jornalismo é serviço, sim, porque muitas vezes em umas pautas que a gente vai fazer, né? Por exemplo, já fui muito em favelas, fazer matérias sociais, de ajuda. Você acaba, através do multimeio, né? Você acaba ajudando aquelas pessoas, né? Recentemente eu fiz um material com um grupo de jovens que resolveu se unir para doar brinquedos, fazer campanhas e sem interesse político, sem fim lucrativo. Então, é uma ideia muito boa, eu gostei, eu fui lá, eu ajudei, porque no fim você acaba participando. Então, eu acho que o jornalismo, o bom do jornalismo é isso. Eu não gosto de dar notícia ruim, eu gosto só de dar notícia boa. Se a gente pudesse, daria só notícia boa para as pessoas. Infelizmente, a gente tem que fazer a parte, né, ruim, mas eu acho que o jornalismo, o principal, assim, o que me motiva é você conhecer as pessoas, você conhecer situações, você divulgar situações boas para as pessoas, para o mundo, né, para a cidade. Dani, qual que foi sua maior dificuldade e sua maior conquista, nessa jornada? Olha, são 20 anos de carreira, é difícil a gente numerar, são várias conquistas, são várias dificuldades, né? Bom, no início eu me formei em 1995, nós fomos a terceira turma da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Meu primeiro emprego foi no jornal impresso e nessa época não havia nem computador, a gente fazia em máquina de escrever, eu aprendi a digitar em máquina de escrever. E nessa época a gente tinha muita dificuldade de acesso aos locais, porque dentro de um jornal hoje você tem o carro, o motorista, né, que presta o serviço para o repórter. Mas na época não, eu lembro de uma situação até engraçada que no jornal Diário da Serra, que era do Correio Brasiliense, que já foi extinto, existia uma Kombi. Né? Então, uma Kombi que levava todo mundo. Então, ia despejando o pessoal. Uma fica em uma pauta, outra fica na outra, fica na outra. Aí, na volta, passava recolhendo todo mundo. Então, você tinha assim, um tempo recorde para fazer a matéria, para poder voltar. Ou então, acontecia por exemplo, eu tinha uma matéria lá na Moreninha. Eu ficava lá a tarde inteira esperando. Eu passava mais tempo esperando para voltar para a redação do que fazer propriamente a pauta, né? Então, isso era uma dificuldade, com certeza, a gente às vezes desanimava, porque, né, aquela coisa toda, mas como era início de profissão e início de carreira, então você fica muito entusiasmado de trabalhar e você vai passando as coisas. Então, assim, em relação a transporte foi a dificuldade, em relação a acesso às fontes também, porque na época você não tinha uma credibilidade ainda. Por quê? Porque aqui em Campo Grande não tinha turma formada de jornalismo. Então, nós fomos os primeiros formados. O que aconteceu? Aconteceu com os profissionais que já existiam aqui, na época, né? E quem trabalhou comigo sabe disso. Não era que nem hoje com vocês vão entrar no mercado, todo mundo é formado, né? Tem o diploma, aquela coisa toda. Na época, a gente não tinha diploma, as pessoas que não tinham diploma tinham preconceito com quem estava saindo da universidade. Então, tinha aquela situação assim, ela se formou, está se achando, porque, né, agora tem um diploma, mas eu sei escrever melhor que ela e tal. Então, você tinha uma barreira com os profissionais antigos. Depois, com o tempo, isso foi acabando, a gente foi enturmando com esse pessoal da velha guarda, vamos dizer assim, e a gente acabou ficando tudo amigo. Mas, no início, não.
No início foi complicado, eles tinham um preconceito com a gente. Em relação às fontes também, que você era jovem, você tinha medo, por exemplo, de chegar perto de um secretário, né, de fazenda ou de um governador, quando você vai entrevistar o governador, já aconteceu situação assim, dos governadores antigos, eu não vou citar nome, da gente estar entrevistando e ele por baixo te beliscar e falar para de fazer pergunta, sabe, de assessor te empurrar, ó, sai, chega, tá bom, acabou, e você fica, sabe, assim, meu Deus, o que é isso, né, cadê a liberdade de comunicação, de expressão, porque aqui quando eu entrei aqui em 1991, que eu cheguei ao Estado, 93 eu comecei a trabalhar, tinha essa dificuldade, hoje não tem tanto, hoje lógico, se a pessoa não quiser falar, não quiser dar entrevista, beleza, ela não vai falar, ela vai... Entendeu? Mas na época não, na época era uma coisa mais repressiva, eu acho. Então, em relação à questão da comunicação, era a questão da mobilidade mesmo, que a gente tinha essa dificuldade, mas assim, nunca em relação a fazer as matérias. Pelo contrário, pauta existe em todo lugar, onde às vezes a gente saía assim, sem nenhuma pauta da redação, vamos para a rua. Onde que você acha informação? É na rua. Então a gente saía num passeio, num bairro, uma coisa, você encontrava uma matéria, uma pauta, então isso nunca foi dificuldade. A dificuldade mesmo era só a mobilidade e às vezes o acesso às fontes e às vezes a dificuldade de chegar a essas fontes. Quais são as suas inspirações na área da comunicação? São várias. Eu gosto muito do jornalismo investigativo, eu gosto do jornalismo cultural, aquele jornalismo assim de serviço, né? Não me inspiro em padrões, assim, tipo, tal repórter, tal jornalista, não. Eu acho que é uma mistura, não tem uma... Lógico, você no início da carreira, você vê lá uma Ana Paula padrão, eu quero ser como ela, entendeu? Né? E um William Bonner, você fala, eu quero ter esse estilo e tal. Mas aí, com o tempo, você vai adquirindo o seu estilo, o seu jeito de trabalhar. Eu me inspirei em muitos colegas meus de trabalho, não pessoas de fora, entendeu? Alguns jornalistas que trabalharam comigo e que me serviram de inspiração, né? Uma delas está até trabalhando agora na Rede Globo, eu gostava muito do trabalho dela e eu sabia que ela ia para frente, assim, que ela ia se dar bem, porque ela tinha um trabalho muito sério, muito comprometido. Então, eu me inspirava nessas pessoas, né? E tentar, assim, ser o máximo possível... Trabalhei em equipe, né? Tanto no impresso como na TV, principalmente na TV, porque se você não tiver um trabalho em equipe na TV, você não faz nada. E no impresso, porque você tem que ter aquela comunicação com o fotógrafo, que é o seu parceiro ali na hora de trabalhar, porque muitas vezes acontece de você sair para uma pausa e falar, eu vou fazer a matéria. Mas se você está com um fotógrafo que tem uma visão jornalística apurada, às vezes ele te passa a matéria, ele te ajuda, ele que às vezes até só não escreve, mas ele vai lá e faz a matéria com você. Então você tem que ter essa parceria. Então a minha inspiração, acho, maior foi nos meus colegas de trabalho, principalmente aqueles que se formaram junto comigo, que entraram no mercado junto comigo, ou até um pouco antes de mim, porque foi um desafio na época que a gente entrou aqui em Campo Grande, foi um desafio muito grande. E a gente tem aquela inspiração assim, meio de fora. Eu gosto assim, de alguns jornalistas, como o Paulo Henrique Amorim, eu gosto bastante, ainda gosto da Ana Paula Padrão. A Paula Saldanha, uma pessoa que fazia documentário à época, e agora ela ainda faz na TV Brasil, que é uma pessoa que trabalha bem o texto, tem uma boa expressão. Eu procurei assim, me inspirar nessas pessoas assim, que têm uma facilidade de comunicar e de passar notícia, porque uma coisa é você saber o assunto, outra coisa é você transmitir esse assunto. É totalmente diferente. Tem jornalistas que sabem muito, mas não conseguem transmitir da mesma forma, né? E outros que às vezes transmitem bem e às vezes nem tá tão a par do assunto, mas consegue transmitir, consegue passar. Então eu acho que a maior inspiração, além de Deus, lógico, são os nossos colegas de trabalho. E o primeiro bloco do Deu Certo fica por aqui e daqui a pouco a gente volta. Dessa brincadeira você sai vivo. Mas não brinque com sua vida.
Quem desrespeita as leis de trânsito sofre as consequências. Esta cena você pode evitar. Agora é lei. Desde o ensino fundamental, as crianças já aprendem a importância de respeitar as leis de trânsito. Faça a sua parte. Educação para o trânsito. Mais que uma obrigação, uma lição de vida. Siga em frente com essa ideia. Deu certo estar de volta. Qual é a ponte que você faz do seu mestrado e a sua profissão? O mestrado ele surgiu de uma necessidade, né? Primeiro porque a gente não pode parar de estudar. O jornalismo acontece muito de você começar a trabalhar e esquecer de voltar a estudar. Então foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar em redações e redação te ocupa muito tempo, é o dia todo, então praticamente eu parei de estudar. E aí eu senti a necessidade de voltar aos estudos. Primeiro eu fiz uma pós-graduação na área de economia. Por que economia e jornalismo? Né? Não tem nada a ver? Tem, porque eu trabalhei muito tempo com caderno de economia. E na época que eu fui editora de economia, eu senti muita dificuldade com números, com estatísticas, com aquela coisa toda de economia. E eu não sabia, muitas coisas eu ficava perdida. Então eu falei, não, eu tenho que voltar a estudar. Então, a pós foi muito bom nesse sentido. Até na época foi o professor Ido Michels, que era um dos nossos entrevistados na época bastante, e ele me incentivou, falou, vamos fazer, você tem facilidade e tal. E aí eu fiz a primeira pós. Aí, logo após a pós, eu comecei a dar aulas na Universidade Estácio de Sá. Foi uma experiência nova para mim, porque eu não imaginava nunca que eu ia dar aula assim, achava que eu só ia trabalhar em redação. E surgiu essa oportunidade, saindo do jornal que eu trabalhava, que era a Folha do Povo, e comecei a trabalhar lá dando aulas. E aí, quando você entra numa academia, numa universidade, aí que você vê, nossa, a ficha cai, você tem que realmente voltar aos estudos, não tem como. E eu sentia a falta do mestrado aí, porque se eu já tivesse o mestrado à época, né, eu já teria permanecido, pegado outras disciplinas para eu trabalhar. Então, foi dentro da universidade que eu vi essa necessidade. Ao mesmo tempo, qual mestrado que você escolheu? Eu queria o mestrado em jornalismo, que era o que estava sendo esperado aqui pela Universidade Federal. Mas, à época, não rolou, não surgiu, não tinha professor doutor, e foi aquela coisa, foi enrolando. Falei, bom, eu tenho que fazer o mestrado. Então, eu tive que fazer uma escolha, e eu escolhi a área de meio ambiente. Ah, mas meio ambiente foi assim como uma luva para mim, caiu como uma luva. Por quê? Porque na época que a gente começou a trabalhar, não tinha toda essa questão ambiental ainda, não existia essa coisa de, vamos preservar o meio ambiente, vamos fazer reciclagem, isso não era tão não tinha tanto essa situação. Quando eu comecei a fazer o mestrado, já era uma coisa que precisava ser destacada, e a gente vira e mexe, você se deparava com algumas matérias e reportagens sobre o assunto. Então, eu fazendo uma especialização nessa área de meio ambiente, eu senti que ia facilitar e muito para mim também na minha área profissional, tanto quanto na área de educação. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. A gente viajou para o Pantanal, nós fomos lá foi até na época, nós fomos numa fazenda, né, no meio mesmo do Pantanal, fomos conhecer de perto o ecossistema, o bioma. Então, você estudou aquilo, tudo que você vê na televisão, nos livros, você viu de perto ali, sabe? A gente teve uma experiência muito boa no mestrado. E eu me aprofundei um pouco em alguns assuntos que eu acho assim, que para nós jornalistas é fundamental a gente saber tudo sobre meio ambiente. Vocês podem ter certeza na profissão de vocês, daqui para frente é o que vai mais suscitar matérias, é o que mais... Ontem mesmo, por exemplo, né, lembrando isso, eu fiz uma reportagem sobre meio ambiente, né, e vira e mexe a gente está fazendo, que é ligada à questão das redes sociais. Uma empresa que fez uma campanha, você abre uma página, curte a página, né, no Facebook, e aí cada curtida é uma árvore plantada. Quer dizer, o que tem a ver isso, né, com o meio ambiente? Já é uma relação da rede social com o ambiental. Então, assim, vira e mexe você tem que estar fazendo. Aí eu fui num viveiro, aí eu conheci algumas mudas, então eu já tinha estudado sobre aquilo, sobre o tipo de planta. Então, isso facilita bastante. E o mestrado, ele te possibilita, te abre horizontes, entendeu? Te abre a mente, você volta a estudar, volta a pesquisar. Uma coisa muito interessante, no jornalismo a gente tem... Por causa da pressa do jornalismo, que a gente tem um tempo para fazer a matéria. Você leva na televisão 2 horas para fazer uma reportagem, mas a matéria é entre 1 minuto e meio e 2 no máximo. Então, quer dizer, você tem que ser bem sintético, tem que sintetizar muito a matéria, né?
E aí no jornalismo você tem essa coisa da correria. E no mestrado é o contrário, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ficar horas debruçada em livro, internet, e mais em livros até, para você fazer os seus trabalhos, e voltei àquela questão do seminário, de você montar PowerPoint, fazer as aulas. Então, isso é interessante. Para quem quer aqui de vocês na área de, por exemplo, dar aulas, é uma experiência enriquecedora, tanto o após quanto o mestrado, mas o mestrado é mais puxado, você tem que dedicar mais horas de estudo. E no jornalismo, como eu estou acostumada só a redação, e trabalhar, e fazer matéria, e 3, 4 matérias por dia, né? Então te dá uma paradinha, assim, um pouquinho no ritmo, aí você vai dando uma brecada, né? Daniela, o tema do nosso programa é multimídia. Então, como é trabalhar hoje em dia com a multimídia com tantos avanços tecnológicos? É ótimo, é maravilhoso, porque se vocês tivessem pegado a minha época, vocês iam sentir o que é dificuldade. Por que eu falo isso? Por exemplo, eu estava na redação do jornal Eleições, vamos falar de eleição, né? Eu trabalhei em várias eleições, de governador, de prefeito e tal. A gente ficava lá na redação e tinha que ligar, e tinha que ter contato com o juiz eleitoral para ele te passar as informações, você tinha que ir a campo. Hoje não, hoje você entra lá no computador, acessa o site do TRE, está lá todas as informações, eles montam todo um sistema de informação para você, você está ali, você dá um clique e você acessa. Quantos votos foi em Cacilândia, quantos votos foi em Aparecida? Antigamente não tinha isso, gente. Pauta, eu quero fazer uma pauta de polícia. Vamos para a delegacia. Eu passava, às vezes, lá 2, 3 horas vendo boletim de ocorrência por boletim de ocorrência. Tinha que olhar um por um, ler os boletins se interessava ou não, se aquilo dava matéria ou não, entendeu? E trabalhar se, por exemplo, era um assassinato, era só um sequestro, quantos sequestros teve naquele dia, para a gente falar e marcar com o delegado. Hoje não. Hoje os delegados te atendem por telefone, você tem informação no site da polícia, eles têm o SIGO também, que algumas empresas eles liberam, que é um sistema de informações que você pode ter todas as informações da pessoa que está sendo procurada, alguma coisa assim. Então, a internet facilitou muito a vida do jornalista. Hoje em dia, uma matéria que você levava 2, 3 horas para produzir, hoje, em questão de minutos, você já tem ali na sua frente todas as informações. O que está faltando hoje no jornalismo, então? Mas já tem tudo na mão, ficou mais fácil. O que falta ainda é criatividade, que aí também está relacionada à publicidade e propaganda, que tem alguns alunos aqui da publicidade. Que eu acho que falta nos jornalistas hoje é criatividade para trabalhar os assuntos, para criar pautas diferenciadas. Porque hoje em dia, uma reclamação recorrente dos meios de comunicação da internet. A pessoa está lá, não tem pauta. Olha na internet, acessa lá um dos sites de notícia, tem uma pauta X, vamos fazer essa matéria. Quer dizer, você copia a matéria do outro. Entendeu? Você não tem mais a criatividade de buscar uma outra informação por trás daquela que saiu ali de repente, né? Sei lá, trabalhar uma matéria melhor ou ter a criatividade mesmo, produtor, de produzir uma matéria sua, que não seja aquela copiada da internet. Então, esse é o grande desafio, eu acho, hoje, não sei se eu estou adiantando as questões, do jornalismo é criatividade. Eu acho que é o jornalista ter feeling e criatividade para montar outras pautas. Agora, facilidade tem muita. Se você não quiser, por exemplo, eu estou fechando meu horário de pauta, não tem nenhuma matéria, abra a internet, tem lá uma materinha bem escondidinha lá, essa aqui dá para fazer. Você liga 2, 3 números e você já pauta a matéria para outro dia. Então, quer dizer, não tem mais dificuldade assim de se produzir. Agora, o que tem dificuldade hoje é criatividade, com certeza. Dani, se os Teletubbies não fossem coloridos, você escolheria tomar açaí com leitinho ou banana? Bom, eu escolheria açaí com banana, com certeza. Acho que com banana, que é mais... Eu sou da linha mais tradicional. Dani, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão política durante o seu trabalho. Bom, a experiência com política é fascinante, né? Eu gosto até de falar isso porque muitos acadêmicos aqui, muita gente que sai da faculdade, muita gente que está começando no mercado de trabalho, não gosta de fazer matéria de política. Né? Isso eu tenho certeza. Se eu fizer, quem gosta de fazer política, levanta a mão. Ninguém levanta. Ninguém gosta de fazer. Nenhum jornalista que eu trabalhei, estagiário, ninguém gosta. Então, por exemplo, hoje eu trabalho numa TV pública, né? Que é a TV Brasil, Pantanal, que é uma TV educativa, né? Mas, lógico, a gente não consegue fugir dos assuntos da política. E dentro da redação, assim,
a maioria das pessoas com quem eu já trabalhei e trabalho não gosta mesmo de fazer matéria de política. Então, sempre sobrava para a Daniela. Chama a Daniela que ela vai lá na Assembleia fazer. A Daniela gosta de fazer. Não é que a gente goste de fazer, é porque as pessoas não têm ainda, e vocês que estão começando agora, teriam que ter, né, essa noção de que é da política que vem tudo, sabe? As pessoas acham, política, os caras ficam lá conversando, debatendo, tomando cafezinho, não resolve nada. Não, gente. Todas as decisões, tanto da academia, de tudo que tiver na sua vida, passa pela política. Porque são eles que ditam as leis, são eles que mudam as regras, vamos dizer assim. E na política, eu gostei muito de trabalhar com política por causa da linguagem que a gente usa. É uma outra linguagem diferente. Você tem todo por trás do que tal deputado, tal vereador está fazendo isso, entendeu? Sempre tem um porquê que se acaba se tornando investigativo. Então, o repórter que trabalha com política, ele não pode chegar só lá e falar, hoje vai ter a votação de 3 projetos, tal. Não é só isso, a política não é só votação de projeto, tem toda uma articulação por trás, por que tal deputado, por que o executivo, por exemplo, manda um projeto às pressas em regime de urgência? Qual que foi a intenção dele lá atrás, entendeu? LDO, o que é LDO, gente? É um palavrão. Não, LDO é aquilo tudo que vai definir o que vai ser feito na sua cidade, o que vai ser feito no seu estado, o dinheiro que vai para a saúde, que vai para a educação. Quer dizer, parte tudo dali, gente. E as pessoas não têm noção, os jornalistas não têm noção, muitos aqui não têm noção disso. Acham que a política é chato de fazer. Mas se não fosse a política, não teria as matérias de economia e não teria as matérias de geral. Que todo mundo gosta de fazer. Se eu falar para você assim, vamos escolher uma matéria, você prefere fazer um acidente de trânsito ou uma manifestação no bairro, ou você prefere ir lá para a Assembleia, ficar lá ouvindo os deputados falar, eu prefiro ir para o bairro, para a rua, né? Isso que todo mundo gosta. Só que aquela manifestação no bairro só está acontecendo por causa de um projeto de lei que foi votado na Assembleia, que ferrou com a vida deles, entendeu? Eles não estão ali à toa, eles estão fazendo essa manifestação por quê? Partiu da onde? De lá. Da Assembleia, ou então partiu de um projeto que o governo encaminhou para a Assembleia, ou que a Prefeitura encaminhou para a Câmara. Hoje nós temos uma situação política atípica em Campo Grande, que poucas pessoas, né, talvez não prestem atenção, acho que é só uma briguinha de comadres, mas não é. Essa questão do prefeito brigar com os vereadores, de não ter esse entendimento político, tudo passa pela política. Se ele tivesse um entendimento político, já estava tudo resolvido, mas não, ele resolveu bater de frente. Então, por que ele está batendo de frente? Então, o desafio do jornalista é isso, é descobrir o porquê, o que está por trás daquilo. Por que o maior aliado do prefeito virou contra ele? Por que os outros aliados... Entendeu? Tudo tem um interesse. Então, é na política que a gente aprende a ser malicioso. É na política que o jornalista aprende a ser esperto, a deixar de ser ingênuo, sabe? De ser bobinho, de achar, ele está fazendo isso porque ele é bonzinho, o prefeito é muito bonzinho, o vereador é um santo. Não existe, gente, isso não existe. Tudo que está na política tem um interesse. Eles estão lá para defender os interesses deles. E cabe a nós, jornalistas, justamente por trás disso aí, é uma forma de jornalismo investigativo, que você tem que tentar descobrir o que há por trás daquela situação, entendeu? E trabalhar um texto diferenciado, porque na política você tem condições de trabalhar um texto diferente, um pouco mais, talvez até em algumas situações até opinativo, até inclinativo para algumas situações, para você mostrar, cabe a você ter o desafio de mostrar para o leitor, para o telespectador, que não é só aquilo que ele está vendo na televisão. Entendeu? Tentar passar nas entrelinhas o que acontece. Então, para mim, a política é desafiador. Eu acho que trabalhar com política é desafiador, é a melhor área para você trabalhar. Mas, infelizmente, muitos jornalistas, principalmente quem está saindo da faculdade, acham que não. Não recomendo quem está saindo da universidade já ir logo fazendo política. Não é recomendável, porque essa pessoa que está saindo da universidade, ela sai com uma cabeça totalmente diferente. Então, ela vai se deparar com situações que ela vai ser enrolada. Entendeu? O político, quando ele quer, ele enrola o jornalista, ele faz o jornalista escrever aquilo que ele quer. Entendeu? Então, cabe ao jornalista diferenciar, separar o joio do trigo e publicar aquilo que realmente interessa à população. E não o que interessa ao político, porque o que acontece na política é isso, eles dão declarações que interessam a eles. Entendeu? Então, cabe a vocês, né, fazer isso aí. Então, por isso que eu acho que a política, a base de tudo é a política. Dali que partem todas as decisões econômicas, gerais, decisões até de polícia, né? Porque eles votam os projetos de lei que mudam tudo. Esses dias teve uma discussão lá na Assembleia sobre maioridade penal. Eles que vão definir essas audiências públicas, chatíssimas e tal, mas é eles que definem se vai ou não
ter um projeto que vai aumentar a maioridade penal ou vai manter do jeito que está, como que vai ser, entendeu? Então, eu acho que a política é o que não tem rotina, é aquilo que está sempre mudando, está sempre em mutação, dentro do jornalismo, né? Claro. Daniela, você poderia deixar uma dica aqui para a gente que está cursando comunicação e também aproveitar para contar alguma história marcante da sua carreira? Bom, a dica é estudar. Eu dou a dica para vocês não deixarem de estudar, de ler muito, porque é o grande barato assim, do jornalista bem informado, porque nós temos assim, que saber de tudo um pouco. Não que a gente vai, né, se aprofundar em todos os assuntos, mas é interessante estar sempre lendo, sempre se atualizando. E não é ler internet, gente, não é ler manchete. Eu falo ler revista, ler livros, porque isso que é a base, o conteúdo. Porque quando você chega numa matéria sabendo do assunto, você tem mais facilidade com o entrevistado, tudo flui naturalmente. O entrevistado percebe quando o jornalista não está a par do assunto, não tentem enganar o entrevistado, porque ele conhece quando a pessoa não está a par realmente. Então, é importante você ler bastante, se informar, para não chegar e dar um fora aí numa matéria, né? Chegar e passar vergonha. Bom, assunto marcante. Eu já passei vergonha em algumas reportagens, sim, por falta de informação. Eu gostaria até de lembrar de uma situação que eu entrevistei o José Marques de Mello, que é um grande professor da área, um grande jornalista, né? E ele tinha aquela fama de ser muito austero, né? Muito assim, principalmente com acadêmicos, né? Então a gente vai fazer uma pergunta para ele e já ficava assim com o pé atrás. Eu fiquei morrendo de medo de entrevistá-lo. Outra pessoa que eu entrevistei por telefone foi o Manuel de Barros, porque ele nunca deu entrevista pessoalmente, é só para algumas pessoas. E ele falou bem assim para mim, a gente conversando sobre um prêmio que ele ganhou, por intermédio do meu chefe, que eu falei com ele, ele falou assim, eu falei para ele, Emanuel, eu gostaria muito de entrevistar o senhor, eu achei ele muito simpático ao telefone. Sabe o que ele respondeu para mim? Ele falou assim, quantas obras minhas você leu? Aí eu parei, falei, nossa, eu não li nenhuma obra dele, eu não tinha lido nenhuma, eu sabia quem era Manuel de Barros, mas nunca tinha lido. Aí eu falei, olha, eu vou ser sincera com o senhor, nenhuma. Ele falou, então, quando você lê no mínimo umas 3 obras minhas, aí você pode marcar uma entrevista comigo. Então, quer dizer, se você não tem nada sobre o assunto, sobre aquela pessoa, não tem como falar. Reportagem marcante são as reportagens que mexem, para mim, com pessoas, com crianças, principalmente, com idosos. Quando eu fui ao asilo a primeira vez, eu saí de lá arrasada, chorando muito, porque são pessoas muito carentes, a gente se apega muito a essas pessoas. E uma reportagem que eu fiz até algum tempo na TV Brasil, que foi um documentário sobre trabalho escravo, trabalho infantil nas carvoarias em Ribas do Rio Pardo. Essa reportagem me marcou muito, a gente ficou muito chocada com o que a gente viu, crianças trabalhando em fornos, entendeu? Foi uma situação muito triste e não tem, gente, não tem como você não se envolver na reportagem. Então, o barato da reportagem, de você ir para a rua, de fazer matéria, eu gosto de todas as etapas do jornalismo, tanto a reportagem como a produção e a edição, mas a reportagem é o que você vivencia mais. Então, nesse dia eu fiquei muito, assim, chocada com o que eu vi. E também uma vez quando eu fui numa favela e uma mãe estava com uma criança lá e passando fome. Nós fizemos uma campanha entre nós ali, eu motorista, né, e os outros repórteres, e fizemos uma coleta para dar leite ninho para a criança tomar. Então aquilo ali me marcou muito, fiquei muito triste. Então assim, são situações que eu acho assim, o jornalista ele pode ajudar as pessoas. Então nessas horas é que você tem que trabalhar de corpo e alma nas matérias. A dica que eu dou é você trabalhar com paixão, sem desanimar e pensar que aquilo ali é um desafio. Lógico, vai ter rotina? Vai. Mas procurar sempre se superar. A minha dica é essa. Deu certo, fica por aqui. Dani, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição quando precisarem. E quiserem visitar também a redação da TV Brasil, é só agendar com a gente lá, a gente mostra como é feito o jornal, é bem bacana. Obrigado. Deu certo, fica por aqui. When the stars come out, no one seems to notice. When the beat gets high,